Champions e Champions do 7º ano, professor Valmir Cardoso, do componente curricular de História da melhor rede de ensino do país, que é a Rede Pública Municipal de Itajaí, Santa Catarina, pois aqui estão e daqui sairão os melhores cidadãos, os melhores profissionais e os melhores administradores, que são vocês amanhã, para continuarem transformando positivamente esta linda e poderosa nação chamada Brasil, Zil. E todos nós nos beneficiaremos da sociedade que vocês estarão no comando, inclusive minhas pequenas netas, Lara, Beatriz e Yasmin. Sempre digo, se nós professores conseguirmos transformar para melhor grande parte de nossos alunos, a nossa sociedade será mais humana, fraterna, honesta e trabalhadora. E estamos trabalhando nisso, Champions! Uhul! Já aprendemos sobre os maias e os astecas e hoje vamos aprender sobre os incas. Nós iremos continuar trabalhando a habilidade de código EF07HI03 da BNCC, para que vocês consigam identificar e saber como eram configuradas as sociedades que estavam aqui neste solo americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então vamos lá, Champions e Champions! Estamos falando das avançadas civilizações que já estavam aqui nas Américas antes que os invasores europeus chegassem durante as grandes navegações entre os séculos XV e XVI. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar das lendárias ruínas da cidade de Machu Picchu, lá no Peru. Não, Champion, eu falei Machu Picchu e não Macho Man, título daquela música do Village People que o vozinho de vocês canta quando está no chuveiro. Macho Man, hey, Itajaí, tem Macho Man. Não é isso, Champion, não é isso. Machu Picchu é aquela famosa cidade inca que ficou por cerca de 400 anos escondida nas montanhas do Peru. Em Quichua, a linguagem oficial dos incas, esse nome significa velha montanha. Vamos ver a imagem então, Champion. Machu Picchu também é conhecida como a cidade perdida dos incas e fica em cima da Cordilheira dos Andes, a cerca de 2.400 metros de altitude. Este sítio arqueológico peruano só foi descoberto em 1911 e, em 2007, entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo moderno. E você, Champion, já está juntando uma graninha para visitar esta cidade inca? Além de Machu Picchu, quero conversar com vocês também sobre a Cordilheira dos Andes, onde as ruínas desta cidade estão localizadas. Eu sei que o professor de Geografia, o Felipe Toneira, já falou sobre esta cordilheira a vocês. Porém, rapidamente, quero apenas reforçar esta aprendizagem. Vamos ver, então, na imagem, Champions. Observe no mapa. A Cordilheira dos Andes é aquela parte branca que está à esquerda do mapa, que começa lá embaixo na Argentina e vai até lá em cima na Venezuela, totalizando quase 7.000 quilômetros de extensão. Observe também que eu fiz o círculo vermelho para demarcar onde fica a nossa cidade de Itajaí. Também fiz uma seta em amarelo apontando para a cidade de Santiago, capital do Chile. Para ir de Itajaí para o Chile, uma das rotas é por cima destas cordilheiras. Pois é, Champions, quando falamos em neve, nós sempre achamos que isso está muito longe de nós. Mas temos muita neve aqui mesmo em nosso continente latino, bem próximo de nós. Vamos ver na imagem então. Aqui temos uma foto dos Andes, feito de dentro de um avião. A altura média dessas montanhas é de cerca de 4.000 metros. Só para você ter uma ideia, Champion, é preciso colocar 38 vezes o nosso Morro da Cruz, um em cima do outro, para chegar na altura desse monte argentino. Pois é, Champion, foi sobre estas montanhas, ou nas margens delas, que esta magnífica civilização inca se desenvolveu. Quis que você tivesse uma noção da dificuldade geográfica que os incas enfrentaram para sobreviverem. Sempre que possível, eu gosto de mostrar a relação que há entre o lugar onde moramos e o local onde aconteceu o fato histórico que está sendo narrado, para o aluno se posicionar melhor geograficamente. Assim como fiz com os maias e os astecas, gostaria de mostrar no mapa o local onde os incas se desenvolveram. Vamos à imagem então.
Observe no mapa a seta apontando para o local onde os incas se desenvolveram, que é aquela região do mapa marcada com a cor vermelha. Dá para perceber que esta civilização ocupou praticamente quase toda a área da Cordilheira dos Andes, sobre a qual nós já conversamos ali em cima. Os incas, como império propriamente dito, se desenvolveram entre os anos de 1200 e 1600 depois de Cristo. Antes, eram diversos povos espalhados pela Cordilheira dos Andes e que, aos poucos, foram se juntando, muitas vezes através de guerra. E foi sob a liderança de um Sapa, que quer dizer Inca Supremo, que eles foram conquistando outros povos, até que se tornaram um grande império. Se fosse hoje, o Império Inca estaria dentro da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Peru, da Colômbia e do Equador. A capital do Império foi a cidade de Cusco, que era considerada sagrada. Ainda hoje é muito visitada, pois é a porta de entrada para a lendária Machu Picchu. Vamos ver a imagem então. Esta cidade tem cerca de 3.400 metros de altitude e mesmo assim podemos perceber por essa imagem que há montanhas ao redor dela mais altas do que ela ainda. Foi do alto desta cidade de Cusco que os Sapas governaram o Império Inca. Dentro dela há hoje uma igreja católica chamada Igreja de Santo Domingo. Ela foi erguida exatamente no lugar onde o maior templo do culto Inca, que foi o Templo do Sol. A pirâmide social dos Incas era assim. Vamos ver a imagem. No pico da pirâmide social estava o Sapa. Sapa, Champions, não é sapo. E também não vai pensar que o Sapa era a mulher do sapo, pois eu já lhe disse que em Quicho, a língua mais falada dos Incas, Sapa significa Inca Supremo. Esquece o sapo, Champion. Ele era considerado o filho de Deus na terra. Abaixo do Sapa vinha a nobreza, que eram os governantes, os chefes militares, os juízes e os sacerdotes. E lá embaixo, como sempre, trabalhando e sustentando tudo, estava a classe social mais baixa. Artesãos, camponeses e escravos, sim. Lá tinha escravos também, Champions. Na arquitetura, eles desenvolveram várias construções, com enormes blocos de pedras milimetricamente encaixadas, como templos, casas e palácios. Vamos ver a imagem, então. Dizem que as construções incas possuem pedras tão bem encaixadas e sem argamassa, que nem mesmo conseguiam fazer passar uma folha de papel entre essas pedras. Os entendidos nisso dizem que em Machu Picchu se percebe qual parte da cidade é originalmente inca e qual foi reconstruída, olhando apenas no encaixe das pedras. Na agricultura, eles possuíam uma técnica agrícola que conhecemos como curva de níveis, pois plantavam em degraus, formando nas costas das montanhas e muitas vezes em círculos. Vamos ver a imagem então. Observem, Champion, esses incas não eram fracos não. Nesses degraus das montanhas, eles plantavam e colhiam feijão, milho, que o milho era alimento sagrado para eles, e também a batata. Os incas domesticaram a lhama e a utilizaram como meio de transporte, além de retirar dela a lã, a carne e o leite. Vamos ver a imagem então. Segundo pesquisas recentes, o sucesso da agricultura inca só foi possível por causa das fezes destas lhamas, pois voluntária ou involuntariamente serviam como adubo agrícola. E como o imperador inca fazia para se comunicar e controlar com o império inteiro? Vamos ver a imagem então. Pois é, Champion, os incas construíram milhares de quilômetros de estradas que ligavam a capital Cusco às 4 províncias do reino. Dizem que essas estradas eram superiores até mesmo às que existiam na Europa naqueles tempos. Embora pavimentadas com pedras lisas, que pudessem circular se quisesse até mesmo veículos e cavalo, os incas passavam nelas sempre a pé, pois ainda não conheciam nem a roda, Champion. Essas estradas atravessavam rios por meio de pontes que eram tão sólidas e resistentes que muitas delas foram usadas até no século passado. O governo inca não cobrava imposto da produção ou do comércio, e sim cobrava de cada morador ou súdito do reino.
E isso eles pagavam através de alimentos, porque eles não tinham moeda. Eles conheciam a quantidade de homens e mulheres de cada parte do império, além de saberem quais eram as necessidades de alimentos, roupa e arma para sustentar o povo. E como conseguiam controlar tudo isso no império tão grande que chegou a ter cerca de 12 milhões de habitantes? Pois é, Champion, vamos ver a imagem. O segredo desta contabilidade sem computadores são os quipos, que eram longos cordões, aos quais eram amarrados uma multiplicidade de cordõezinhos, nos quais se faziam diferentes tipos de nós que serviam como sinais. Os quipos-camaios eram as pessoas encarregadas de fazer essas contas, tipo um contador nosso. E caso cometessem qualquer erro, poderiam pagar com a morte. Tá vendo, Champion? E você aí não querendo estudar matemática? Na arte, eles se destacavam pela qualidade dos objetos de ouro, prata, tecido e joias. Na religião, eles tinham como deus principal o deus Sol. Em Quichua, deus Inti. Mas como eram politeístas, eles também adoravam outros deuses, como Viracocha, que era o criador de tudo, e também faziam cultos ao condor, aquele pássaro enorme, e ao jaguar. Mesmo com todo o desenvolvimento deles, os incas não desenvolveram a escrita. Assim, os acordos eram feitos oralmente, num fio de bigode, como diria o meu finado pai. Da mesma forma, as tradições eram passadas de pai para filho oralmente. Tinham 3 leis: não mentir, não roubar e não ser preguiçoso. Mas como tudo na vida tem um fim, o Império Inca também chegou ao fim em 1532. É que chegaram por ali os conquistadores espanhóis liderados por Francisco Pizarro. Ele se aproveitou que o reino estava numa briga interna pelo trono entre Atahualpa e Huáscar, que eram filhos do último imperador Uçapa Huayna Capac, e os derrotou com muita estratégia através do uso de armas de ferro e de pólvora que os incas ainda não possuíam. Champion, se for falar destas guerras entre o Pizarro e os incas, teríamos que ter no mínimo mais 2 aulas de 15 minutos. Por isso, se quiserem saber mais, como vocês são grandes pesquisadores, sugiro que pesquisem este tema na internet. Mesmo que o Império Inca tenha sido destruído pelos espanhóis, podemos dizer que ainda hoje há milhares de descendentes incas espalhados em vários países da América. Vamos ver na imagem, então. Geralmente, eles são os povos pobres que moram nas periferias das grandes cidades e muitos deles procuram preservar as tradições dos seus antepassados. Antes de encerrar minha aula, gostaria de fazer 2 pedidos. Primeiro, não se esqueçam de acessar a plataforma do Google Classroom, cujo link foi passado pelo pessoal do administrativo de vossa escola. Ali, todos os professores estão publicando suas aulas para que vocês não percam a sequência da aprendizagem. Lá tem textos, vídeos, apresentações de slide, paródia, atividades, enfim. Não permita que o coronavírus mate o seu ano letivo. Enfrente ele no Google Classroom, Champion. Não fique muito tempo debaixo do chuveiro e não desperdice água, Champion. Não sei se já lhe disseram, mas nossas fontes de águas e córregos que alimentam nossos rios estão secando. Sem água, a vida se torna impossível. Abraços e até a próxima aula.